Existem professores que não querem nada com nada, existem outros que já sabem tudo e existem os profissionais ou professores que estão aqui agora nesse vídeo adquirindo conhecimento. O que eu vou falar nesse vídeo é muito simples, eu vou ensinar como simplificar a sua vida sem gastar R$1. Como? Fique até o final do vídeo porque você verá ideias criativas para interação com os estudantes, plano de estudo de todo o ano letivo, atividades semanais que você criará em segundos, como ter paz e tempo disponível para o que te faz mais feliz. E para isso, vamos utilizar a inteligência artificial mais conhecida do mundo, que é o ChatGPT. Inclusive, esse tema de professor foi uma demanda de muitos inscritos no canal e é o caso, por exemplo, da Luísa Vieira, que escreveu: muito bom o vídeo. Você poderia dar mais dicas para os professores, por exemplo, de como introduzir mais a IA nas aulas ou propostas de exercícios para os alunos? Sem ficar enrolando, já vamos logo para conhecer a IA. Acesse chat.openai.com e começamos com uma pergunta bem básica aqui no prompt, que é o local onde fazemos as perguntas ou escrevemos a necessidade. Como a inteligência artificial pode te auxiliar a ser inovador no campo da educação? E aqui ele respondeu 10 formas que a IA pode ser inovadora para você, desde comportamento, de como são os seus estudantes, até o nível de dificuldade que ele pode compreender para você passar esses testes e ser inovador numa sala de aula. E agora vamos começar do início. Vamos pensar que você está iniciando o ano letivo e você, como um ótimo professor que é, vai mandar um e-mail aos pais formando qual que é a grade horária, se apresentando e falando quem que é você. Ao invés de ficar gastando horas e horas escrevendo um e-mail, ou minutos se você já está acostumado, que tal deixar a IA, então no caso o ChatGPT, trabalhar para você? Como? Vamos agora! Escreva um e-mail positivo e introdutório de um professor do 4º ano do ensino fundamental para os pais no começo de um ano letivo. Garanto que os pais que receberem esse tipo de e-mail se sentirão muito mais confiantes em deixar os seus filhos de 9, 10, 11 anos de idade na mão de um professor que mostra toda a qualidade, se apresenta de uma forma formal e mostra maturidade ao enviar essa mensagem, principalmente com esses trechos. Estou comprometida em criar um ambiente de aprendizado positivo, onde cada criança se sinta valorizada e encorajada a expressar suas ideias. Assim como, nos próximos dias, enviarei mais informações sobre a expectativa para o ano letivo, horários, atividades planejadas e maneiras de nos mantermos conectados ao longo do ano. E claro que aqui a pergunta feita foi para o ensino fundamental, mas poderia ser outros tipos de professores. Professor de natação, yoga, budismo, não importa o que você ensina, você adequa o ChatGPT ao tipo de professor que você é. E o nosso segundo tópico contempla o plano anual de estudo. Ou seja, eu não vou ficar perdendo horas e horas também fazendo isso, porque agora eu tenho o ChatGPT que vai me salvar muito tempo e eu vou conseguir imediatamente já trazer esses dados e aí é só eu ir ajustando. Detalhe um plano anual de estudo para os alunos do 4º ano do ensino fundamental, contemplando cursos, disciplinas, módulos que serão ensinados ao longo do ano acadêmico. E você já vê aqui já de imediato ele dividido por trimestre com quais são as matérias e aulas que serão apresentadas. Aqui esquece aquela desculpa do pai, eu não sei o que meu filho está estudando, porque você já enviou isso desde o começo do ano de uma forma simples e que não gastou semanas para executá-lo. E é claro que você fará os ajustes necessários, por exemplo aqui em projetos especiais, atividades extracurriculares, cada um tem a sua programação e você já deve saber o que será incluído. Aqui foi uma sugestão que o ChatGPT colocou e é claro que nunca vai ser igualzinho um para o outro. E uma vez que você já tenha o plano trimestral, que tal começar a pensar no plano semanal? E aí chegamos ao nosso terceiro tópico, que é essa criação semanal das atividades, exercícios e aulas que serão praticadas. Mas antes disso, uma das formas de crescer o canal é através das inscrições. Se você não é inscrito ainda, aperte o botão de se inscrever, porque você vai estar me ajudando a que conteúdos como esse também continuem sendo elaborados e quem sabe ajudando você e muitas outras pessoas. E falando em outras pessoas, que tal também já aproveitar e compartilhar esse vídeo com amigos que vocês têm de professores, seus companheiros de trabalho ou até entusiastas de tecnologia. Você conhece aquele amigo e fala, nossa, eu adoro tecnologia, então já aperta o botão compartilhar e já compartilha com eles também. Então vamos voltar agora ao terceiro tópico, pensando muito na elaboração
da criação das aulas semanais. Nosso primeiro exemplo será esse. Quais são ideias criativas para a primeira semana de aula? Como vocês podem perceber, eu não coloquei detalhamento de ensino fundamental. Vamos ver como vai ser o resultado dele. Eu fico sempre surpreendido positivamente com os retornos que o ChatGPT me fornece. Aqui ele me informou 10 ideias, mas eu poderia ter solicitado 50, por exemplo. No terceiro, ele indicou quebra-gelo criativo, com um jogo, 2 verdades e uma mentira. Garanto que essa brincadeira, dependendo da idade dos alunos, será super divertido. Agora, se eu mudasse um pouquinho a minha pergunta anterior e colocasse quais são ideias criativas para a primeira semana de aula para meus alunos de faculdade de economia. Notem o tanto que já mudou. Agora os temas estão relacionados com economia e adorei a ideia 6 do painel de especialistas, onde os alunos podem fazer perguntas, ouvir a experiência deles, inclusive ouvir insights sobre as diversas carreiras possíveis. E agora nesse quarto tópico nós temos a montagem das lições de estudo. E se você é uma pessoa criativa, você pode explorar de uma maneira magnífica o ChatGPT com perguntas diferentes ou criações de necessidades diferentes e ele vai te responder de uma forma surpreendente. Mas se você não se acha uma pessoa criativa, não se preocupe, porque eu já coloquei aqui um vídeo no canal e você já pode acessar na descrição aqui desse vídeo um vídeo que fala só sobre criar novas ideias, brainstorming. Então não perca, depois que acabar esse vídeo você já pode acessá-lo para que também, além de aprender como ser o melhor professor, também consiga ter ideias brilhantes. Nós começaremos de uma forma básica e depois vamos aprofundar as criações da necessidade. Crie uma aula de física com a matéria de termodinâmica para alunos de uma universidade que estudam ciências da computação. E aqui ele já informou quanto tempo vai durar essa aula, 90 minutos, e é claro que você já poderia até na criação da necessidade dizer, eu só posso 60 minutos, 2 horas de aula, você poderia já ter informado isso. Mas se 90 minutos está um prazo bom, aqui o que me chocou é que ele já colocou primeiro a matéria, que é termodinâmica, já relacionada com o meu curso de ciências da computação, como nesse exemplo. Explique a importância da termodinâmica no campo da computação, destacando seu papel na dissipação de calor em processadores e outros componentes eletrônicos. E depois da introdução, ele já parte para aplicações teóricas, aplicações na prática e indo até o encerramento, como que vocês podem ver aqui no vídeo. E agora, para encerrar esse quarto tópico, colocando aí a cerejinha do bolo, muitas vezes você como professor segue um livro, um artigo, alguma matéria para montar os exercícios do aluno, e isso vai mudar. Imagine que agora o seu aluno vai ter algo único que é só seu e que foi gerado por uma inteligência artificial. Imagine que você é um professor de inglês e quer colocar algumas palavras que sempre os alunos erram o significado, o famoso falso cognato, que parece que é uma palavra, em português tem uma palavra similar àquela e a pessoa acaba atrelando. Então vamos iniciar a nossa primeira experiência. Crie um texto em inglês que contenha esses falsos cognatos. Assiste, é que muitas pessoas atrelam a assistir a algo. Actually, vem na mente que a tradução é atualmente, mas já estou avisando que não é. Fabric, muita gente pensa que é fábrica. Lecture, leitura. E mayor, maior. Ou seja, a tradução dessas palavras possui outro significado. E vemos aqui o texto montado. Bom, agora que temos o texto em inglês acima, eu vou solicitar a tradução para o português. E vemos aqui em negrito as palavras que são falsos cognatos. Vou pegar essas 3 últimas, que fabric é tecido em português, lecture é palestra e mayor é prefeito. E você poderia complementar esse vídeo de maneiras diferentes, com várias perguntas, para ele criar exercícios que instiguem o seu aluno a realizar e a fazer com muita vontade, com muita gana. Então, se você tiver interesse também, eu posso montar um segundo vídeo dessa versão, é só me dizer que eu teria o maior prazer. E para você que chegou até o final, eu falo, poxa, quem chegou até o final aqui, me aguentou falando, merece um brinde. Eu vou deixar esse vídeo aqui em como aprender inglês online e de graça. Se você tiver interesse, ele vai te ajudar muito a como aprender línguas. E aguardo você no meu próximo vídeo. Até lá!